Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Bom dia quem está ao vivo, bom dia quem vai se conectar no pós-vivo. Nesta terça-feira de carnaval, né, quando muitos estão na folia, estão aí fora se divertindo, aproveitando o que a terceira dimensão nos oferece, o que nos ofereceram há tantos milhões de anos, e nós aceitamos, e hoje continuamos a aceitar, continuamos a nos conectar. Bom dia, Sônia, seja muito bem-vinda. Continuamos a nos, como eu estava falando, continuamos a nos conectar com essa facilidade, né? Porque o que a terceira dimensão nos oferece são facilidades, são diversões, são situações passageiras. É o que a tridimensionalidade nos oferece. Situações, diversões, coisas passageiras. O que nós queremos continuar acessando? A nossa espiritualidade, a nossa eternidade ou as nossas coisas passageiras. Porque é sobre isso. Nós podemos mudar tudo isso dentro de nós, trazer o eterno para dentro de nós, alcançar o eterno, ou continuar na terceira dimensão, continuar nos envolvendo, gostando do que recebemos, da tridimensionalidade. Bom dia, Sirene, seja muito bem-vinda. Porque se nós continuarmos gostando, aceitando, nos conectando com a tridimensionalidade, é isso que nós teremos. Mas se nós olharmos para nós e dissermos, não, isso aqui não está legal, isso aqui não é bom, eu quero mudar, eu quero ascender, eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida... Bom dia, meu amor. Eu quero uma vida mais tranquila, nós precisamos mudar tudo isso, transformar, nos transmutar. É sobre isso que nós estamos estudando, né? A alquimia, como se transformar, como se transmutar, como mudar tudo isso, como ativar o ser divino que nós somos, como nós podemos fazer tudo isso de maneira tão simples, tão fácil, apenas lembrando quem nós somos. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui também. Além de ancorar luz, nosso propósito de alma, além de ancorar luz neste planeta, voltar para casa, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Quando nós ancoramos luz, quando nós lembramos quem nós somos, quando nós nos conectamos com a nossa parte divina, nós vamos soltando tudo da terceira dimensão e vamos voltando para casa. Encontrar o caminho de volta. A semana que passou, um amigo meu falou isso, né? O que nós estamos fazendo aqui? Agora, o que nós temos que fazer? Encontrar o caminho de volta para casa. E é isso que muitos estão fazendo, encontrando este caminho de volta. Infelizmente, são poucos ainda, entre bilhões que nós somos, alguns milhões ou alguns mil estão buscando esta volta para casa, né? Alguns de nós, infelizmente, mas quem está buscando, está conectado, está se empenhando, colocando no seu propósito essa volta para casa. E é isso que nós estamos fazendo, encontrar o caminho de volta para casa. Então, vamos começar, já falamos bastante, né? Vamos começar com a nossa prece das Cartas de Cristo para ancorar o que vamos ler, a abrir nossa consciência, expandir a nossa consciência para que nós possamos compreender tudo que vamos ler aqui hoje. Então, vamos à prece. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim,
pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro o meu coração. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada. Todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Vamos ao nosso decreto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos ao nosso decreto de hoje. Me perdoe por ontem não ter aberto a leitura. Estava numa... Fui me recompor um pouco, recompor minhas energias na praia, à beira do mar, pisar na areia, me conectar com a Mãe Gaia um pouco, né? Todos nós precisamos disso. Deixa eu encontrar uma caneta aqui. Ok. Hoje nós vamos fazer o decreto 77. Bom dia, Edson. Seja muito bem-vindo. O decreto de hoje, eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Olha que lindo. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Então, cada um que está buscando a sua liberdade, cada um que está buscando a sua reconexão com a fonte criadora, se firme neste decreto. Eu sou fundamental, a criação, sou o fundamental e a certeza da liberdade agora. Esteja livre, né? Seja livre. Vamos ao nosso 8º capítulo hoje, para quem não sabe, a Alquimia de Saint-Germain, é o que nós estamos lendo. No 8º capítulo, Saint-Germain traz assim: consciência dominante. Ao aproximarmos-nos agora, em silêncio respeitoso, tomados pela reverência à consciência sagrada das grandes leis espirituais que governam todas as manifestações exteriores, os desígnios de Deus tornam-se mais próximos de cada indivíduo, à medida que eles se tornam, que eles lhe tornam mais caros. Compreendam que grande insensatez é submeter-se aos falsos preceitos de qualquer sistema educacional. Contudo, é igualmente tolo negar a verdade inata e os preceitos verificados do conhecimento acadêmico.
Bom dia, Dalila, seja muito bem-vinda. Para conhecer a natureza, conhecer-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas adquire o domínio da arte da síntese sagrada. Assim, a justiça da verdade servirá para integrar no interior da esfera do conhecimento esta relatividade interior e as dimensões cósmicas entre a natureza e o eu, cuja ação matemática precisa indica que, assim como Deus aplica os princípios geométricos, o homem é capaz de perceber e demonstrar sistematicamente uma compreensão correlata das obras maravilhosas realizadas pelas mãos de Deus, exceto a feitiçaria falaciosa da mente carnal. Despojando as vibrações do pensamento e sentimento humano da graça criativa presente em cada átomo da criação, toda a essência da vida cintila, purificada pelas mãos eternas. Isto é como deveria ser. O erro mais grosseiro e o sofrimento mais intenso, todos são causados por uma abordagem errônea da razão pura. Vocês percebem, filhos abençoados da humanidade, que poucos indivíduos na Terra insistiriam conscientemente no erro se tivessem a certeza de que estavam profundamente envolvidos com ele? Assim, cabe aos mestres alquimistas servir ao máximo a Deus e ao homem, removendo cada indício de malevolência e ignorância da tela da consciência humana, a começar pelos próprios conceitos pessoais de cada um. Sabendo como os estudiosos deste curso estão aguardando afetuosamente cada palavra pronunciada por mim, estou igualmente imbuído de reverência pelos serviços em questão. Para mim, é impossível conceber como podemos fazer menos do que responder aos chamados que nos são feitos em obediência à grande lei cósmica. Até mesmo ser ascenso em íntimo contato com a humanidade pode tornar-se praticamente possuído por uma urgência e desejo de romper os grilhões que mantêm qualquer alma abençoada em cativeiro. No entanto, podemos apenas apontar o caminho e oferecer orientação e serviço específicos, segundo as recomendações do Conselho do Karma. A injunção, homem, conhece-te a ti mesmo, deve ser aplicada por vocês à verdade pura do ser, e não aos conceitos humanos do que seja esta verdade. Contudo, é perigoso criticar outra pessoa ou seus conceitos, pois apenas o indivíduo pode aprender através da tela de seu próprio ser, seu mundo e o cosmos. Quando perceberem o que significa interpretar a vida para si mesmos, vocês verão como é completamente impossível fazer isso por outrem. Na medida em que o homem comum não pode adentrar com sucesso a consciência de outra consciência, nem tampouco avaliar com acerto seus processos de pensamento e sentimento completos. Isto, pela graça de Deus, nós somos capazes de fazer, e o Conselho do Karma, juntamente com os cristos pessoais de toda a humanidade, podem ser os mediadores. Frequentemente hesitamos, a menos que o apelo seja tremendamente poderoso,
em interferir no karma individual. Todavia, a humanidade não ascensa totalmente, muitas vezes apressa-se em decidir como o indivíduo deve pensar ou viver. Confio que os estudiosos desta atividade dar-se-ão conta, mais e mais, de como podem ser úteis uns aos outros, acolhendo o conceito imaculado no plano de vida individual e deixando a orientação àquele eu superior. Tenho observado, ao longo dos séculos, como é importante o serviço da prece regular. O oferecimento diário de orações tem salvo milhões de vidas, ampliado as vidas de outros milhões e abençoado toda a vida ilimitadamente. A prece abre as portas à intervenção de Deus nas questões humanas. Proporciona um caminho através do qual os mestres ascensos e os seres cósmicos que desejam servir ao planeta Terra e às suas evoluções podem trilhar os meandros da justiça universal e oferecer especial auxílio, porquanto foram chamados a fazê-lo. A lei decreta que as hostes celestes devem ser solicitadas por alguns dentre a humanidade. Devem ser convidadas a interferir antes de terem permissão de interceder em prol da humanidade. Afinal, manteriam as pessoas e seu livre-arbítrio se os céus impedissem a realização de cada desejo desordenado? No entanto, estes guardiões da humanidade que percebem o erro das ações da humanidade podem deixar de invocar, em favor de seus irmãos desorientados, o auxílio da inteligência superior de Deus, a fim de libertar a vida dos efeitos cristalizantes de seus conceitos errôneos. Bom dia, Isolete, seja muito bem-vinda. Para o alquimista, grande é o valor da prece. Além dos benefícios supracitados, ela proporciona um estímulo para a elaboração de seus valores e do propósito da verdade divina. Enquanto o molde mental encontra-se em processo de assumir uma manifestação física. O brado do bem-amado Jesus, no momento de sua maior prova, entre aspas, não se faça a minha vontade, e sim a tua, fecha aspas. Ensina uma lei mais elevada da alquimia. Quando proferido pelo alquimista, no momento do selo da matriz, este chamado assegura que as forças orientadoras do poder, da sabedoria e do amor irão aprimorar o padrão precipitado quando necessário para que formas mais perfeitas do Criador possam surgir no mundo da forma. Isso coloca todo o processo de precipitação no campo de força de percepções eternas e proporciona ao homem, na qualidade de co-criador com Deus, o benefício adicional da assistência do Todo-Poderoso, que cria e desenvolve o padrão de suas próprias ideias sobre o destino, de acordo com o propósito cósmico. Em minhas mais recentes ofertas, sugeri a possibilidade de outras mentes interferirem no processo de precipitação. E conquanto não queira amedrontar ninguém com esta possível eventualidade, desejo que todos estejam alertas e protejam-se, guardando silêncio. A ação e a meditação discretas constituem garantias adicionais de que a liberdade de criação, pretendida por Deus para todos, constituirá um quinhão de cada um.
Sua visualização de uma luz azul envolvendo a sua matriz e a sua manifestação, servirá para focalizar a proteção desejada. A afirmação de Jesus Cristo, entre aspas, não penseis em vir trazer para a terra, não vim trazer paz, mas espadas. Fecha aspas. Provocou consternação em muitos que o seguiam como o príncipe da paz, e continua a provocar até hoje. Meus amados, esta declaração, juntamente com esta outra, entre aspas, vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Fecha aspas. Tem em comum propósito de transmitir uma mensagem de proteção a cada corrente de vida. O Salvador proclamou para toda a humanidade a necessidade de proteger o desígnio divino, que a ela pertence. Portanto, se alguns supusessem estar no direito de dizer aos outros como viver, eles estariam colocando em discordância famílias e amigos. E se um homem opta conscientemente por buscar, encontrar e seguir seu próprio desígnio divino, embora este modelo possa não agradar a pai, mãe, amigos ou a sociedade, este homem deveria aceitá-lo, ainda que ele o coloque em discordância com aqueles que ainda obedecem aos conceitos de realização mundana. Seguindo a estrela de Belém, o ímã interior do Cristo, partilha-se o Getsemane, o Calvário, a aurora da ressurreição e a colina da ascensão. Assim, ninguém pode alcançar a verdadeira paz até que a espada do discernimento divino permita-lhe discriminar por si mesmo a realidade e então proteger os dons e graças inatos, selados por Deus em seu íntimo, a fim de tornar cada corrente de vida uma faceta gloriosa no plano mestre da criação. Não admito que, a partir de minha afirmação anterior, surja uma justificativa para a teimosia humana. Sem dúvida, deve ficar claro que muitos presentes, muitos parentes e amigos bem-intencionados dão conselhos valiosos, assim como muitos líderes religiosos e educacionais, e que tudo isso pode ser aprendido ouvindo-se a sabedoria dos outros e bem informados. Contudo, interessa-me, em cada indivíduo, o domínio do processo de discernimento por meio do qual ele desenvolve as qualidades de liderança e a capacidade de avaliar os conselhos de outras pessoas, lançando obedientemente os olhos para o Deus acima, a fim de penetrar a complexidade da razão humana com a luz de sua benevolência, que, repito, é o alvorecer e a essência da própria razão pura. Nenhum homem possui lógica maior do que a sabedoria incomparável do Logos. No entanto, existe um perigo aqui, um frágil estado de consciência, onde uma tola indiferença é despertada no íntimo do estudioso. E neste estado ele declara, entre aspas, necessito apenas de Deus, e só Ele pode dizer-me tudo que eu devo saber. Fecha aspas. Bem, meus queridos, quando o rei oferece um festim ao filho, ele emprega servos para dispor as iguarias de sua mesa diante do filho
que então deverá colocar-se de pé e a saboreá-las. Assim que todos aprendem a reconhecer o verdadeiro valor das pessoas e em todas as coisas, mas não se deixem desviar pela cegueira dos outros. É chegado o momento em que anseio por transmitir-lhes um grande mistério de maneira que o próprio acerto de sua compreensão possibilitar-lhes a colher benefícios permanentemente em suas mentes e em seus negócios. Ei-lo a compreensão pela alquimia, de que a consciência é o ingrediente supremo. Meus amados, com Deus todas as coisas são possíveis. Se possuírem sua consciência, também assim será para cada um de vocês. Na verdade, ser-lhes-á possível manifestar todas as coisas imediatamente. Se não for por esta a sua existência instantânea, então é porque necessitam mais de consciência divina. Entre aspas, até aqui tudo bem, vocês dirão, fecha aspas, abre aspas, vocês dirão, mas como vou adquirir este artigo nebuloso chamado consciência? Fecha aspas. Meus amados, o que é e onde está essa consciência? Os diminutos pontos de matéria física ou energia, cuja natureza é atômica, são compostos de partículas de luz mantidas em trajetórias orbitais, esclarecidas e adotadas de ação inteligente. Este magnetismo espiritual, impregnado de inteligência criativa, poder e amor, constitui um fluxo cuja densidade permeia toda a esfera e o ambiente de cada átomo, estendendo-se externamente em composição molecular e celular. E, a partir daí, através das fases elementares da natureza, manifestando-se em escala planetária. Quando correntemente compreendidas, tornar-se-á conhecido por essas partículas, gira em trajetória orbitais fantásticas e infinitas, através das densidades solar, galáctica e universal. As dimensões relativas permitam à humanidade sentir que sua consciência é confinada pelo corpo ou pela célula, dependendo do caso. Este conceito do aspecto aprisionado no interior da máquina humana é um erro completo. Embora o fluxo de forças interapetuantes possam tornar-se mais complexo, ainda assim, o conceito de uma consciência em expansão, simultaneamente com o universo em expansão, deve ser levado em conta se o homem quiser obter o domínio correto de suas questões. O homem não está mais confinado em seu corpo do que está em um átomo de substância que se encontra dentro dele ou no interior de seu cérebro. Nem tampouco os átomos da matéria física que compõem seu corpo estão confinados a ele. Nem sua expressão é limitada por esse corpo ou pela densidade mente-matéria. A capacidade de estender-se para o exterior e tornar-se parte inteira consciente de uma totalidade, de maneira maravilhosamente espiritual, é o dom concedido por Deus a todos. Ninguém perde nenhuma parte daquilo que já é seu, assim fazendo, e ninguém retira nada de outrem ao partilhar as glórias de Deus. O verdadeiro significado da passagem das Escrituras, na qual João Evangelista
referiu-se ao livrinho que seria amargo ao estômago, mas doce como mel na boca, relaciona-se com a digestão da ideia de si mesmo, contendo o universo e do universo contendo-o. O livro da vida, citado no Apocalipse, é o lexo de Deus. E o léxico de Deus engloba todo o cosmos. Como o léxico de Deus abarca toda a criação, que ninguém retire o quinhão ou o privilégio de outrem, a fim de usufruir da sua verdade cósmica. Nem deve deixar que ninguém dele se prive, o maior privilégio da vida. Fazer isto é retirar o seu próprio quinhão ou de outrem, e certamente Deus, como a lei, confinará aquele que assim agir à mesma esfera de limitação e que ele confinou a outro. Que todos, ao serem guardiões dos seus irmãos, calculem as mais elevadas e melhores possibilidades para cada um. Portanto, expandam e contrariam a consciência para sentir não apenas a necessária esfera interior do ser, mas também o universo exterior em expansão. E vocês encontrarão sua consciência saltando para os braços do próprio alquimista eterno. Não pretendo deixar os inúmeros temas incluídos neste curso sem uma sinopse física e espiritual, bem como um completo de utilidade diária. Portanto, a próxima lição incluirá a corda dourada, que com a corda dourada de um instrumento destina-se a criar uma nota final de harmonia na consciência que conferirá a este curso um valor inestimável e permanente para todos. Bom dia, Solange, seja bem-vinda. Estou incluindo, confiante, esta instrução que servirá para enquadrar a totalidade em um cenário raro e adorável. Mas a totalidade aqui citada é toda a sua vida. Obtenha o domínio de sua consciência, direcionando adequadamente a atenção desta, possuindo assim a chave do repositório precioso de substâncias eternas de Deus. Afetuosamente, eu sou Saint-Germain. Vamos ler mais um capítulo hoje. Nós estamos em casa, ancorando toda essa frequência de Saint-Germain, né? Então, vamos mais no próximo capítulo, capítulo 9, o cadinho do ser. Olha que afetuoso, o cadinho do ser. Sussurra o homem a alma de total forma inanimada que jamais diz a si mesmo: este é o meu universo, meu próprio universo. Parte 1. Se devo citar uma área de relevância na qual os estudiosos precisam trabalhar mais do que em qualquer outra, é da expansão da consciência universal no interior do campo de força do indivíduo. A maior necessidade da humanidade hoje, e faço tal afirmação inequivocadamente, é o desenvolvimento e estimulação da nota de que o universal pertence inteiramente ao individual. A partir disso, chega-se à conclusão precipitada de que o individual também tem de ser sentido como algo, pertencente a esse cosmo universal assim concebido. À medida que o estudioso da alquimia aproxima-se do templo do ser, da vida e da unidade, ele deve se compreender corretamente
o significado da existência e daí extrair felicidade. Ver a si mesmo como um diamante da perfeição de luz, engastando sobre uma base de perpétua elegância, reconhecendo sua origem naquelas realidades permanentes, as quais a mente interpretativa e o âmago do ser conseguem aprender e manter no foco apropriado da evolução possível, o homem, uma vez mais, renovará sua impulsão conduzida inteligentemente rumo à realidade sublime. Não existe impedimento maior ao progresso do que o isolacionismo proveniente da noção de separação da vida, na qual a pequenez do ego, que enfrenta desvantagens indeterminadas, oculta-se nas sombras da incerteza. Os fatos imprevisíveis do futuro, em razão de sua obscuridade, proporcionam pouco consolo ao coração saudoso, que aguarda alguma palavra da mente criativa de Deus, alguma presciência da profundidade daquele amor que Deus nutre por cada parte da ampla totalidade do cosmos em toda a sua imensidão e grandiosidade. Das mentes mais insignificantes às mais grandiosas, todas necessitam do benefício da sintonia permanente que a consciência universal de Deus, com a consciência universal de Deus. Os seres humanos, através de diversos conceitos religiosos, têm imaginado Deus como, entre aspas, criatura, criador, fecha aspas, simplesmente porque eles mesmos são, entre aspas, criadores, criaturas. Utilizando a tremenda energia expansiva do ser, os homens imaginam e concebem diligentemente a natureza de Deus, enquanto apenas aqueles poucos que compreendem a verdade de que Deus é consciência, vontade e amor, manifestam-se em uma ampla variedade de dimensões e atributos. Eu lhes digo, Deus é uma personalidade impessoal, benigna, uma impessoalidade pessoal, uma personalidade pessoal e uma impessoalidade impessoal, que inclui a consciência multiforme do ser. Ele concede e cede seu eu criativo às criaturas por ele criadas, na esperança de que elas irão compreender seus propósitos e tentar emular sua consciência à plenitude com que ele dotou-as. À medida que amadurecem e crescem ao longo da vida, as pessoas imitam umas às outras, consciente e inconscientemente, reproduzindo as personalidades que sensibilizam suas vidas. Nutrem uma tal noção de irrealidade que insistem em identificar-se como pecadores desprezíveis. Aceitam não apenas as acusações do acusador de nossos irmãos, cujas tramas estão expostas no capítulo 12 do livro do Apocalipse, mas também o fardo de ondas decrescentes da condenação em massa, que, como o mar raivoso, ameaça submergir a verdadeira imagem do eu superior em um oceano de emoções. A finalidade do pensamento e do sentimento é dar forma à experiência frutífera e progressiva, que, por sua vez, dota a humanidade dos aspectos superiores do seu eu divino. Vejam, alquimistas abençoados, seus pensamentos e sentimentos são as linhas de colimação que ajustam e alinham suas energias.
concentrando-as por meio de lentes da consciência. Segundo o seu livre-arbítrio para criações construtivas ou destrutivas no mundo da forma. A humanidade, no fluxo de sua influência, tem utilizado mal as energias de seus pensamentos e sentimentos, e, inconsciente das consequências de suas contradições, irregularidades e incongruências mentais e emocionais, a espécie humana tem moldado as energias da luz que chegam em seu mundo em formas assimétricas, que, em razão de sua natureza, jamais poderiam proporcionar felicidade às pessoas ou a qualquer outra parte da sua vida. A ideia de um Deus temperamental, vingativo ou injusto é abominável desde o princípio. O conceito de uma divindade arbitrária, capaz de desmontar algum tipo de favoritismo, é igualmente aflitiva. Assim, de acordo com sua consciência da divindade, o próprio homem torna-se o árbitro de seu destino. E, segundo a maneira como utiliza sua energia, o arauto da verdade ou do erro em sua vida. A estratificação da consciência humana, dos tipos aborígenes até o homem erudito do século XX, versado em filosofia, ciência, religião e na mecânica superior da vida, persiste toda a sua plenitude na atualidade, nas mais variadas regiões do mundo. Pessoas honestas reconhecem em si mesmas esses passos progressivos da consciência, os quais, se progressos estiverem sendo feitos, encontram-se em constante fluxo. Ora, é bem verdade que pode ser mais confortável para a humanidade, ao menos temporariamente, vegetar sob o sol ou a lua, em devaneios isolados, distante dos desafios da vida, sem os benefícios, às vezes violentos, mas sempre inquietantes, do calor alquímico, que, como os fogos crísticos, purifica as impurezas da humanidade. Entretanto, tenho a certeza de que a alma ansiosa por galgar a montanha da realização e alcançar os altos cumes não procurará defeitos nem rejeitará a cadeia necessária de experiências, cuja finalidade é ampliar a mente, aguçar o intelecto, exaltar o espírito e colocar à prova o caráter de um homem. Ainda que tema dos matrizes da consciência, lembre-se de que cada nível representa uma fase da alquimia de transição do humano para o divino. A justa noção de oportunidades iguais para todos, dos aprendizes ao mestre alquimista, constitui um pré-requisito para a liberdade pessoal. Reconhecer o potencial de uma consciência maleável e móvel é reconhecer a elevação do espírito. Dispor-se a aceitar a responsabilidade pessoal pela transformação das condições indesejáveis na esfera do eu é aceitar a responsabilidade de ser um filho de Deus. Aqueles que servem de instrumento para seus egos se permitem que os padrões de energia, entre parênteses, isto é, as vibrações, permitem os padrões de energia da inveja pessoal, bloqueiem os portais para a mestria pessoal, ao cortejarem a realização de outra corrente de vida, irão defrontar-se com obstáculos em sua evolução no caminho, até que tenham transmutado essa progressão.
A inveja, na verdade, origina-se da dúvida e do medo de que o próprio Deus Todo-Poderoso seja incapaz de conectar, de conceder a cada um todos os talentos necessários e benéficos que contribuem para a realização de seu plano divino. Como a inveja e a competição entre expressões individuais de Deus encontram-se entre as causas principais de toda a infelicidade que assola a terra, ressalto veementemente a necessidade dos discípulos colocá-las na chama. As ameaças à mestria pessoal do alquimista, criadas pela inveja, manifestam-se das maneiras mais sutis. Tanto assim que muitas pessoas sinceras não têm consciência de que tais vibrações conspurcadoras de tempos em tempos influenciam seus sentimentos. A aplicação na prece e na súplica, ou como invocadores e afirmações chamadas decretos, efeitos em nome de Deus pela sua libertação de todas as situações de luta e confronto, trarão os frutos de uma evolução ativa, embora pacífica. Como podem ver, a falsa identificação com a família e os amigos, a aceitação das limitações da hereditariedade e do meio ambiente, o apego às pessoas e lugares, à própria raça, religião, nacionalidade ou etnia, também devem ser submetidos às chamas do fogo do refinador para a transmutação. Atitudes pessoais devem ser ajustadas a leis impessoais, e os padrões de sentimento e pensamento devem ser moldados segundo desígnios mais nobres, se o indivíduo quiser realizar verdadeiros progressos espirituais. Não estou dizendo que os indivíduos não devam ser leais àqueles que amam e em quem confiam, mas devo declarar que a primeira lealdade do homem deve ser para com o seu eu verdadeiro, a sua própria identidade divina e o seu ser crístico, e então sim, para com aqueles com quem ele se identifica. Acima de tudo, os propósitos e práticas da vida devem ser corretamente entendidos e praticados. Despertar a cada dia para outra série de prazeres vãos e a esperança questionável da experiência mortal. Aí reside um estado de débil infortúnio, no qual a alma dificilmente é exercitada. Quando os propósitos dos céus forem realmente compreendidos, o homem acolherá o alvorecer e receberá cada novo dia com alegria. Vivendo uma existência de plenitude, dificilmente o homem pode temer a morte. Como eu escrevi em meu ensaio, entre aspas, Off Dead, sobre a morte, com o nome de Francis Bacon, entre aspas, é tão natural morrer quanto nascer. E para um bebê, talvez esta última seja tão dolorosa quanto a primeira. Fecha aspas. Assim chegamos agora a um ponto de nossos estudos alquímicos, em que devemos compreender o significado da mortificação do corpo de substâncias tão transmutadoras, de substâncias não transmutáveis. Ao longo dos séculos, os homens orgulham-se tremendamente do corpo, glorificam-no e deificaram-no. Os artistas retratam o corpo, os escultores criaram belas estatuetas, exibindo-o, e, ao final, ele se transformou em pó e decadência. Durante todo esse processo de decadência, o espírito do homem supostamente criou casas de eternas perfeições
nos céus. Isso é verídico em parte, pois todos os bons feitos realizados pelo homem, enquanto permanece em seu corpo, são registrados como merecimento nos grandes círculos concêntricos de luz e essência eletrônica que compreendem seu corpo causal, o corpo de primeira causa, morada da presença do mais alto Deus. Como cada indivíduo, que é uma manifestação de Deus, possui um corpo causal, da mesma maneira, cada indivíduo possui uma presença do eu sou, pulsando como fogo sagrado, um fogo sagrado no centro desse corpo. E no campo de força áurico que circula essa presença, encontra-se as marcas de suas realizações em favor do bem em seu lar planetário. Assim, eu gostaria de imprimir uma lei nos corações dos discípulos da alquimia. Deus é absolutamente justo. O universo é absolutamente justo. Todas as injustiças provêm dos equívocos e mal entendidos cometidos pelo homem com relação aos fatos ou do emprego equivocado da justiça. Aqueles que não compreendem a vida corretamente e se mantêm na ignorância das leis da justiça divina e humana, não podem ser carregados de preservar, não podem ser encarregados de preservar a chama da justiça. Como já disse antes, todos os estudiosos devem estar dispostos a abandonar os grilhões dos falsos mestres e seus ensinamentos falsos. Todos os discípulos devem estar decididos a romper as cadeias do erro, rejeitando a imagem do mundo como local onde a integridade está ausente e a sugestão de que os indivíduos estão aqui se aproveitando uns dos outros. O empresário conhecido e frequentemente citado, P.T. Barr, disse, entre aspas, nasce um idiota a cada minuto, fecha aspas. Naturalmente, as pessoas não gostam de pensar que estão sendo ludibriadas. Portanto, em geral, elas procuram superar o seu semelhante antes que ele as supere. Esta atitude é responsável pelo ambiente exatamente insalubre do comércio e da sociedade. Conquanto seja verdade que cabe aos líderes mundiais, em todos os campos, a responsabilidade de constituir um exemplo de integridade, nada deve impedir os adeptos do mundo de manifestar esta integridade de seus líderes, deveriam demonstrar, possuir, nem tampouco de exaltar a virtude como exemplo diante deles. Uma grande parte das reflexões do mundo a seu próprio respeito está correta, mas suas inexatidões passaram a ser aceitas sem questionamento pelos indivíduos. Esta aceitação tácita é responsável, ao mesmo tempo, por uma civilização e uma individualidade frágeis. Portanto, para fortalecer os laços de liberdade em todo o mundo, o novo homem deve emergir do meio social. Um novo Atlante deve surgir, revestido com a integridade do sol. Um homem de ouro para uma idade de ouro. Este é o mestre alquimista. Se este homem espiritual, revestido do poder do sol, do poder da alquimia espiritual, da virtude que ele já possui, mas da qual frequentemente não tem a menor consciência, surgir hoje em dia, será porque ele ofereceu o corpo de suas substâncias corruptas
para ser lançado ao cadinho da fornalha alquímica. Os primeiros místicos e autores cristãos estavam se referindo a esta experiência quando disseram que um homem deveria morrer com Cristo, se esperava viver com ele. Esta morte do homem velho e seus feitos está confinada ao cadinho da experiência espiritual alquímica. Assim, é possível a transformação de todas as situações indesejadas na vida de um homem, chegando o homem a uma gloriosa epopeia transmutativa, culminando no surgimento do novo homem, livre da derradeira escória da experiência humana. O homem que ergue em toda a glória esplendorosa da experiência divina a totalidade da ressurreição. As agonias do Getsemane, as agonias do Getsemane podem ser comparadas à preparação espiritual pela qual o alquimista deve passar antes de comprometer-se consciente e intencionalmente com o cadinho da vida, para que possa emergir na verdadeira glória do seu ser. Isto é morrer com Cristo, na esperança incontestável de que voltará a viver. Meus amados, lembre-se de que aqueles que não fizerem isto consciente e voluntariamente também atravessarão a transição chamada morte, mesmo se persistirem em trilhar os caminhos que conduzem à destruição. Entretanto, essa mudança, sem que antes tenha sido rejeitado o homem velho, não produzirá a cristicidade indestrutível que Deus deseja ver manifestada em cada filho. Trata-se de uma suprema demonstração de fé quando uma alma viva, renunciando até mesmo ao amor próprio, oferece-se como um sacrifício vivo, a fim de que a vitória do Cristo seja glorificada através dela. Este é um filho vitorioso de Deus. Concluindo a parte 1, defendo que o buscador faça todos os sacrifícios necessários para a conscientização das possibilidades duradouras que brilham em meio à névoa do tempo e do espaço, como uma realidade espiritual, a esperança de todos os homens que vivem sobre a face da terra. Aqui nós concluímos a parte 1. Eu vou deixar para ler a parte 2 amanhã, para que nós possamos ancorar tudo que nós lemos hoje aqui. Eu recomendo que vocês ouçam novamente essa leitura. Ela é muito grandiosa, ela é muito rica, ela é muito esclarecedora. Mas só você mesmo pode compreender o que ela trouxe. Trazendo tudo isso para dentro de você, para dentro do seu ser, para a sua vida. Então, ouçam, chamem Saint-Germain, peçam que ele ajude vocês a compreender. Nós vamos esmiuçar tudo isso, trazer essas explicações no curso, na aula do curso, nas quintas-feiras. Lá nós estamos trazendo as explicações, esmiuçando, comentando cada parte deste livro. O curso é pautado também na alquimia de Saint-Germain, na consciência crística. Então, lá nós trazemos todas as explicações, esmiuçamos, trazemos os exemplos para a vida no dia a dia, ouvimos as dúvidas, fazemos realmente a aula. Aqui nós estamos apenas lendo. Mas, se você quer entender, é um livro atual, é um livro que fala por si só. É como algumas dos nossos seguidores aqui já colocaram, é um livro falante. É um livro que tem a consciência crística, que tem a frequência de Saint-Germain. Então, ele fala por si só.
E se você quer compreendê-lo, ou apenas ouvindo a leitura, chame Saint-Germain e ouça tantas quantas vezes forem necessários para você compreender tudo isso, para que você possa levar para a sua vida todos os ensinamentos que aí estão. Eu vou lembrar aqui que o nosso curso continua caminhando, né? Ele vai durar 1 ano de aprendizado, 1 ano de estudo, 1 ano de atendimento, 1 ano de resgate das nossas sombras, das nossas partes que degradaram. Então, toda quinta-feira nós temos aula, toda sexta-feira nós temos Sexta das Curas com os arquiturianos. Quem não escolhe está no curso e escolhe pelo menos se tratar, se cuidar, dispersar suas personalidades, encaminhar suas personalidades, curar aquilo que está te pesando, as pedras que você está carregando. Se entre no grupo do projeto Reconstruir. Esse projeto, o destino dele é reconstruir, é trazer o novo homem, é trazer abrir, construir o homem de ouro para a era de ouro do planeta Terra, a nova era, né? É a era que nós já estamos vivendo, para muitos, já estamos vivendo essa nova era, porque já estamos compreendendo tudo isso. A cada compreensão que chega para nós, bom dia, Félix, a cada compreensão que chega para nós é uma construção do nosso homem de ouro, né? Do novo ser humano de ouro que está na Terra, nesta nova era de ouro. Estamos já adentrando na nova era de ouro, já estamos prontos para viver. Agora, nós precisamos nos aprontar, nos limpar de tudo o que impede que nós vivamos esta era de ouro. Nós vivamos essa era de prosperidade, essa era de felicidade, essa era de abundância. Mas ela já está no planeta. A luz está ancorada 100% no planeta. É apenas o homem que precisa se transformar. É apenas o homem que precisa se transmutar. Fazer a alquimia, a autoalquimia, né? Vamos colocar assim. O homem precisa fazer a autoalquimia, alquimia. Porque quando ele se transformar, ele vai olhar e reconhecer tudo de bom que está aí à nossa frente, ao nosso lado, à nossa direita, à nossa esquerda, acima, abaixo de nós. Nossa volta, né? Estamos vivendo a era de ouro, para quem está colocando no seu propósito viver, quem está colocando no seu propósito desconstruir tudo que não foi legal, que não foi luz, acolher todas as sombras e encaminhar para a luz, e aí sim viver a verdadeira era de ouro. Voltar para casa, né? Que é a nossa era de ouro. É isso que estamos adentrando, meus irmãos. Já adentramos, né? Nesta nova era de ouro. O que está acontecendo aí fora é apenas o que precisa ser transmutado. Tudo o que ainda está vivendo em terceira dimensão é o que precisa ser transmutado. Não sofram o sofrimento de ninguém. Procure a sua transformação. Vá para dentro de você, se transmute, use a alquimia em você primeiro. Seja a sua... Teste a alquimia em você. E aí sim você vai ver transformar você no homem de ouro para a era de ouro que está no planeta. Então, gratidão por quem está aqui ao vivo, gratidão por quem vai se conectar ao pós-vivo, por quem vai ouvir várias vezes essa gravação, ouvir várias vezes essa leitura e buscar o entendimento que tem nela. Gratidão, 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 gratidão. Até amanhã, às 9h, estaremos aqui. Não temos feriado, não temos carnaval, não temos... Nosso trabalho não tem dia, não tem noite. É árduo, é necessário e é de grande valia para nós que estamos fazendo e para quem está recebendo. Você só precisa se escolher. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Quem vai para o nosso atendimento à noite, até à noite, hoje, né, até às 18h,